Olá, shalom, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, seja lá o horário que você está assistindo esse vídeo, que seja um dia abençoado e que essa palavra, esse ensino, esse estudo seja proveitoso para você, para sua casa, para o seu ministério, né? Porque o clamor do nosso coração, de quem prepara um estudo, de quem faz um estudo, é que esse estudo tenha um significado na vida da pessoa, que ele traga um alinhamento, que ele traga uma palavra para algum momento que a pessoa precisa, né? Então, o clamor do nosso coração é que essa semente gere frutos, né? E essa é a palavra que eu deixo hoje. Deixa essa semente florescer, deixa a palavra, rumine essa palavra em seu coração, deixe ela crescer, deixe ela tomar espaço, reflita sobre ela e que isso tenha validade na sua vida e que de alguma forma você, nós possamos praticar essa verdade, né? Porque não adianta estudarmos a palavra, conhecermos a palavra, sem colocar nada disso em prática, né? A sabedoria consiste em exatamente isso, em colocar em prática aquilo que a gente aprende, né? Porque o conhecimento sem a prática não é a sabedoria, né? É apenas conhecimento e não é isso que a gente quer, porque para dar conhecimento a gente tem tantas pessoas, né, estudadas, tantas pessoas que têm tanto, né, estudam tanto também, e seria muito fácil procurar, né? Hoje em dia nós temos a internet, temos tantos meios de buscar pessoas para nos ensinar certos assuntos, e glória a Deus por isso, né? Mas que esse estudo, que é direcionado a você que está assistindo, é preparado para que traga uma revelação do Espírito Santo, para que traga algo para este tempo, né? Porque a palavra do Senhor é viva e ela é revelada e ela flui dia após dia, ela é revelada, ela traz vida dia após dia. Então, que essa palavra que já foi revelada através desse estudo, como eu falei, eu tenho me baseado pelo estudo de Mike Bickle, né? O estudo que ele fez e que o Senhor revelou a ele muitos segredos desse livro de Cânticos, mas que para nós hoje ela seja renovada mais uma vez, ela seja revelada mais uma vez, né? Através do Espírito Santo. Então, nós vamos dar continuidade no capítulo 6 de Cantares, Cânticos dos Cânticos, e vamos lá aprender e praticar, né, a palavra do Senhor na nossa vida. Em Cantares 6:1, nós vamos ler assim: Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde foi o seu amado que se desviaram para que possamos buscá-lo com você? A conversa que começou lá entre as noivas e as filhas, né, de Jerusalém, lá em Cantares 5:8, ela continua aqui nesse versículo. Aqui as filhas veem a intimidade da noiva, né, elas viram isso e com Jesus, né, a intimidade dela, e conclui que ela sabe de alguma coisa sobre ele, que ela tem algo que elas não têm. Por isso elas fazem uma segunda pergunta: onde está o seu amado para que possamos buscá-lo também? Por que você busca ele assim? Por que você está aí sofrendo, sendo perseguida por ele e ainda continua buscando? O que ele tem de tão especial? Fala para que a gente possa buscar também. Então elas fazem essa pergunta: como você faz? O que você faz? Aonde você encontra ele? Queremos conhecê-los como você o conhece. Queremos o que você tem. Então a gente aprendeu, né? A gente comentou isso no estudo anterior, que esse clamor que está em nós, esse coração rendido, o nosso exemplo de amor por Cristo pode trazer essas perguntas para outras pessoas e movê-las ao encontro de Jesus, movê-las a também terem esse interesse por ele, né?
como é especial a gente imaginar que ao olhar para nós, alguém vai ver o amor, vai ver esse amor e vai passar a ter interesse por Cristo. Pense você como isso seria, né? Porque a gente não sabe o que está no coração do outro, quem está nos observando, mas quão feliz a gente ficaria em saber que o nosso exemplo, o nosso amor, a nossa dedicação está sendo exemplo para alguém buscar ao Senhor, né? Então, assim foi ali essa pergunta que elas fizeram. E aí tem a resposta da noiva em Cânticos 5, 10, 16, que faz com que as filhas mudem a pergunta do que ele é, né? Lá anteriormente ela pergunta o que ele é. Agora elas perguntam para onde podemos encontrá-lo, né? A primeira elas querem a identidade, por quê, né? E agora onde podemos encontrá-lo? Elas já não se contentam em servir a Jesus à distância, né? Muitas pessoas sabem, ouvem falar de Jesus e se contentam em até ir à igreja, mas conhecer ele pela lente dos óculos de outras pessoas, pelos óculos de Roma, que interpretou tudo, ou pela filosofia, ou pela teologia, né? Ou pela explicação da família, a tradição da família. Então conhece Jesus da tradição, da família, enfim, pelos óculos, pela lente de outra pessoa, pelos olhos de outra pessoa. Mas vai chegar um momento em que não é o suficiente, porque você vai começar a ver um amor tão grande, talvez de outra pessoa, né? Por Jesus, que você vai falar, ei, eu também quero isso aí, como é que é? Eu também quero conhecer com os meus próprios olhos, eu também quero encontrar ele. Não quero ouvir, como Jó falou, né? Antes eu via só de ouvir falar, mas agora eu conheço face a face. Então, tem essa mudança, né, de chave aqui. Nós nunca sabemos quem está observando o modo como amamos Jesus em nossas dificuldades. O Espírito Santo está levantando mensageiros, você, eu, a igreja, a noiva de Cristo, apaixonados que conhecem Jesus de uma forma que irá alterar a expressão do cristianismo em toda a terra e preparar a noiva para ser forte no amor nas pressões dos tempos finais. Então, nós seremos esse povo apaixonado, já somos, né? Estamos sendo gerados nesse amor, nessa paixão por Cristo, que vai só esse amor, só essa paixão, essa dedicação, esse encontro de intimidade com Cristo vai nos preparar para os tempos do fim, né? Que serão tempos de muita pressão. E só quem está nessa intimidade com Ele, quem busca Ele de forma diferente, vai conseguir superar. E que possamos, irmãos, é um alerta para nós, né? Para mim, para você, que possamos buscar mais ao Senhor, mais ao Senhor. Que o que temos feito, talvez você pense, mas eu já faço tanto. Claro que cada um tem suas demandas, né? Mas eu digo no coração, um amor gerado no coração, uma entrega gerada no coração sincero, que vai se entregar mais áreas da vida, entregar mais o seu melhor para o Senhor. Que possamos estar à procura dessa lenha para queimar ao Senhor, né? Então, Cântico 6, 2, 3. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar o rebanho nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele alimenta seu rebanho entre os lírios. Então, ela dá essa resposta às filhas de Jerusalém, né? Jesus está na sua igreja e a está construindo. A noiva ensina-lhes onde podem encontrar Jesus de uma maneira íntima. Ela fala para as filhas de Jerusalém, olha, ele desceu ao seu jardim, ele está cuidando do seu jardim, dos canteiros de bálsamo, para apacentar o rebanho, para cuidar, para dar alimento ao rebanho. Jesus está e para colher os lírios,
Todos esses símbolos a gente já estudou nos capítulos anteriores, eu não vou falar novamente, mas pode, quem não assistiu os estudos anteriores, está lá no Instagram, mas também pode buscar, mas são significados muito interessantes que fazem a gente entender melhor, mas se eu ficar toda vez falando, vai delongar muito o estudo. Então, vamos exercitar nossa memória, né, para lembrar os significados de cada coisa dessa, de cada símbolo desse. Então, ela diz aqui para onde Jesus está, onde o noivo está, ele está lá, olha, ele está cuidando do jardim, ela dá o caminho, né? Ele está cuidando do rebanho. Lembra que ela perguntou antes onde era que ele alimentava o seu rebanho, que ela queria encontrar? E nós, às vezes, como igreja, como noiva, como filhos de Deus, não sabemos onde encontrar Jesus, não sabemos o que ele está fazendo, onde ele está, o que ele está movendo, estamos desalinhados com o tempo de Deus, com a palavra, com o que ele está a mover naquele tempo. Então aqui ela não está mais assim, ela não está mais perdida, ela não está mais sem saber onde está o seu amado, ela está junto com ele, ela está ligada intimamente com ele, porque ela sabe agora onde ele está, onde encontrá-lo. Olha que evolução, olha que coisa linda, né? Quando a gente pode avançar em Cristo, amadurecer em Cristo. E esse livro fala sobre esse amadurecimento da noiva, né? Jesus habita em seu jardim para unir e alimentar o seu povo. Seu jardim, que é singular, fala da igreja em todo o mundo, né? Então ele está em seu jardim, ele está cuidando de toda a igreja em todo o mundo, não é uma igreja local, é todo o corpo. Há uma igreja na terra, mas há muitas camadas de diversas especiarias. Especiarias falam da manifestação da graça. Cada ministério é um tempero único. Cada cama quente no jardim tem um rico perfume de Cristo. Cada canteiro, né? Cada canteirinho ali de Cristo, desse jardim, oh aleluias. Cada canteiro desse jardim tem uma essência, é uma especiaria que Jesus está ali plantando. Então, vamos respeitar, né, os ministérios que o Senhor tem levantado, que são diferentes. Sim, são diferentes. Um jardim não tem plantas, né? Até tem jardins que tem apenas uma planta, né? Mas acredito que é meio sem graça, né? O jardim, ele vai ter vários tipos de plantas, né? E aqui a gente vê o jardim vasto que Jesus tem, e ele colhe ali lírios, tem outras especiarias, tem o canteiro do bálsamo. Então cada ministério, cada igreja que o Senhor levanta, cada partezinha do corpo vai ter a sua função, vai ter o seu cheiro específico, assim como cada erva, o alecrim tem aquele cheirinho, como a erva doce tem um cheirinho diferente e ela serve, ajuda ali na questão da digestão. Já tem o boldo, que é meio amargo, né? Mas ele ajuda em questões também de fígado, de gordura, de má digestão também, de enjoos, vômitos. Então, cada ministério vai ter sua essência, vai ter o seu cheiro, vai levantar um perfume e vai ter a sua utilidade, a sua aplicação para determinado local ou para determinada parte do corpo ou função do corpo, assim como cada órgão nosso tem uma função, né? Temos que entender que o corpo de Cristo não adianta querer que todos sejam iguais, que toda igreja seja igual, que todo o corpo de Cristo funcione do mesmo jeito, tenha a mesma revelação, tenha o mesmo caminhar, direcionamento. Não adianta, porque o nosso corpo não é assim, né? Nós temos todo um sistema respiratório, meu pulmão não vai nunca funcionar do mesmo jeito que meus rins. Tem funções diferentes, apesar dos dois filtrarem, né? Mas eles filtram coisas diferentes. Então, cada um tem uma função, uma forma de agir, de funcionar,
E isso é lindo, isso é a igreja, isso é a noiva de Cristo. Temos que parar de querer ter denominação e o meu é certo, aquele é errado, e por que todo mundo não faz assim, porque isso é certo. Irmãos, a noiva é dele, é ele que está no jardim cuidando, né? Nós temos que apenas florescer, frutificar onde ele nos colocou. Exalar o cheiro e o perfume do canteiro que nós estamos, né? Exalar esse perfume rico, aonde nós fomos plantados nesse jardim. Amém? Cântico 6:4. Ó meu amor, você é tão bonita como a Tirsa, aprazível como Jerusalém, imponente como exército com estandarte. Vire seus olhos para longe de mim, pois eles me perturbam. Jesus agora, o noivo agora, ele rompe o silêncio que ele estava, né? Que a noiva estava ali à procura dele, falou com as filhas de Jerusalém, ela foi perseguida, mas agora ele rompe esse silêncio. Após ela evangelizar, né? Após ela falar para as outras onde encontra o amado, após ela elogiar esse amado, fazer aqueles elogios que só quem é íntimo, né, pode fazer, ele rompe esse silêncio. Quando ela esbanja esse carinho, ele proclama que ela é tão impressionante como um exército vitorioso com um estandarte, que a gente também já viu o significado. Jesus é conquistado somente por um amor extravagante de sua noiva. Nossos olhos de devoção tocam profundamente o coração de Jesus. Quando ele vê a nossa devoção, nosso amor, isso toca ele profundamente. Que é como se ele fala que os seus olhos me penetram, me perturbam, me transpassam. Sabe, quando alguém te olha, que parece que olha dentro da sua alma, que você fica constrangido. Então é esse o amor. Quando ele vê esse amor, essa dedicação da noiva, a santidade, a busca, isso o constrange, porque não que ele quer se afastar dela, mas porque ele é tomado por esse amor, ele é constrangido por tamanho amor. Todos os exércitos do inferno não podem conquistar Jesus. Ele poderia ter todo o poder, né? Satanás ofereceu a ele todo o poder e ele não aceitou. Isso não foi o suficiente, ele não quis o poder, as riquezas da terra. Mas a noiva constrange ele. Mas o nosso amor por ele é o que o constrange, é o que o move, é o que o deixa perturbado no bom sentido, né? Jesus os olhos da sua noiva conquistam Jesus quando nós somos fiéis a ele em testes, né, como a noiva que foi. Jesus declara que a noiva é tão bonita como a cidade de Tirsa, uma das cidades mais atraentes do mundo antigo. Tirsa significa bonita. Israel capturou sua terra sob o comando de Josué. Tirsa foi capital dos cananeus. Assim, alguns comentaristas apresentam essa cidade cananeia como símbolo das nações dos gentios incrédulos. Em outras palavras, a noiva é bonita para os incrédulos, sendo assim, ela é eficaz na conquista dos incrédulos. A noiva, ela tem essa função, né, de trazer, como a gente viu, o exemplo e atrair os incrédulos pela sua beleza, pelo seu amor. Jesus declara que a noiva é tão linda também como Jerusalém, que foi a capital espiritual de Israel. A beleza de Jerusalém fala da beleza da santidade encontrada na adoração a Deus. A noiva deve ser tão bonita como Tirsa e Jerusalém, impactando crentes e não crentes, gentios, judeus, todos serão impactados pelo amor, pela devoção, pela beleza dessa noiva, que age em santidade e beleza. Ó, meu amor, você é incrível como um exército com bandeiras.
Ela terminou seu tempo de teste com um exército vitorioso com bandeiras, porque ela não cedeu ao pecado e à incredulidade. Ela ganhou a vitória sobre o seu próprio coração. Ela então passou por esse teste, ela foi testada, foi perseguida, como a gente viu no capítulo anterior, pelos guardas, né? Foi até maltratada, mas ela não se voltou contra Cristo, ela não se voltou contra o noivo, ela não se revelou, não questionou, ela continuou mostrando aos outros o amor dela, enquanto o amado dela era lindo. E ela então passa assim, nesse teste, né? Jesus, seguindo então, lá em Cantares 6:5, vamos seguindo. Jesus descreve o impacto que a noiva tem sobre o seu coração. Desvie de mim os teus olhos, porque eles me dominam. Jesus não está pedindo para que ela literalmente olhe para longe dele. Ele fala poeticamente em uma linguagem de amor extravagante. Seu coração é vencido, profundamente tocado pelo nosso amor constante por ele, conforme expresso em Cantares 5:10 e 16, no meio do teste. Quando as filhas perguntaram por que você o ama, ela falou dele como sendo totalmente adorável e deslumbrante. Nossos olhos de devoção movem o coração de Jesus. A nossa maior glória é que podemos mover o coração de Deus. Sabe a honra que isso é, a gente poder mover o coração de Deus, do Criador, com o nosso amor, com a nossa devoção, com o nosso anseio por Ele? O que vence o seu coração? A grandeza das estrelas, oceanos e montanhas? Não. Os vastos exércitos de homens ou demônios são nada diante dele. O maior guerreiro da história é conquistado pelo nosso amor, quando somos fiéis a ele em tempos de provação. Sim, os nossos olhos de amor podem tocá-lo. Amém. Cântico 6, 5, 7. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que aparecem em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre o véu. Jesus descreve aqui a maturidade da noiva, destacando 3 aspectos de seu caráter, representadas pelo seu cabelo e os dentes e a face. Ele se refere à sua dedicação, como já vimos, que é o cabelo, a vida na palavra, os dentes, e as emoções piedosas, que são as faces, né? Que ficam vermelhas, né? Que mostram dos sentimentos. Essas são as mesmas qualidades que ele profetizou que quando as virtudes estavam apenas brotando lá em Cantares 4, essas virtudes estavam brotando nela. Agora ele destaca elas ainda com maior maturidade, agora elas passaram pela maturidade. Dentes, vamos falar da capacidade de mastigar alimentos sólidos, para assim receber a carne da palavra, né? Em Hebreus 5, 12, 14, fala um pouquinho sobre isso. Os bebês não têm dentes e, portanto, só podem receber alimentação através do leite. Em Coríntios a gente vê isso também, né? Então, ele tá falando ali que agora ela tá mais madura, agora ela tem a capacidade de receber mais constância na palavra, receber aquele alimento forte, sólido, que muitas das vezes o crente que tá no início da caminhada, né, tem coisas que ele não vai conseguir compreender, que ele vai questionar, e certas coisas, se a gente for jogando assim em cima, né, vai impactar muito. Então, é preciso que a gente mastigue, né, dê o leitinho ali, para ir dando sustento, e esse leitinho é importante, que dá esse sustento, para depois ele poder, então, ter os seus próprios dentes, né, e buscar ele mesmo a palavra, e mastigar um alimento sólido. As 60 rainhas, 80 concubinas e virgens sem números. Cântico 6:8. A noiva é predominante em honra e em glória entre os anfitriões da corte celestial de Jesus. No mundo antigo, a corte de um rei incluía seu harém, que era composto por mulheres de várias categorias. A corte real terrena do rei Salomão simbolizava também a corte celeste do rei Jesus. Na corte de Salomão,
são usadas 3 posições de honra: as rainhas, as concubinas e as virgens. Cantares foi escrito, Salomão tinha 60 esposas e cada uma foi chamada de rainha. Ele acabou tendo 700 esposas, está lá em 1 Reis. Essas rainhas não tiveram a mesma honra que a Sulamita, que era a sua favorita. A noiva do rei foi a mais honrada entre suas rainhas. E aí o número 60, 80, em um grupo e também um grupo de 100 números, representam os diferentes graus de honra da corte de Salomão. As 600 rainhas ocupavam os mais altos escalões da corte e eram próximas na hierarquia. Peraí que eu me perdi. Na corte de Salomão, perdão. O número com Glória, rainha, é o menor número da lista. As concubinas eram próximas da hierarquia, com 80. As concubinas na corte de um rei tinham menor honra do que as rainhas, mas tinham mais honra que as virgens, porque eram legalmente parte da família. As concubinas eram parte da família do rei e seus bens e propriedades. As virgens estavam na corte do rei como funcionárias, mas não tinham nenhum direito legal à família do rei ou da propriedade. O ponto principal aqui disso tudo é entender que a noiva de Jesus tem mais honra do que todo o exército em sua corte. Jesus é cercado por uma série de gloriosos seres com diferentes classificações, mas a noiva supera todos eles. Existem serafins, querubins, anjos, miríades de anjos, né? Seres viventes, mas a noiva, ela tem um lugar especial de honra. Ela é a favorita do Senhor, né? Ela tem o seu lugar de destaque, o seu lugar de honra com Cristo. Mas aqui é a continuação, né? As 60 rainhas, 80 concubinas e virgens sem números. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Ela é a única de sua mãe, a escolhida que deu à luz. As filhas viram-na e lhe chamaram bem-aventurada. Viram-na as rainhas e as concubinas e louvaram-na. Você vê que todo o reino se alegrou com a imaculada, né? Ela deu à luz. A igreja do fim dos tempos entrará na medida da estatura da maturidade que pertence à plenitude de Cristo. Em Efésios 4:13 tem uma referência. Deus vai terminar o que ele começou e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja, ao longo da história, não andou na maturidade. Eles viviam mais parecidos com as filhas de Jerusalém. Mas a igreja, ao longo da história, do ponto de vista de Deus, verá a igreja do fim dos tempos e irá chamá-la de bem-aventurada. Então, é todo um processo que está sendo gerado. E ela é a bem-aventurada, ela deu a luz, ela vai entrar nessa maturidade, ela é amada por ele, pelo nosso Senhor. Nós somos a igreja de Cristo, a noiva que ele tanto ama, que move o coração dele e que tem um lugar especial. A igreja do fim dos tempos que sobreviverá à grande tribulação terá uma honra singular na história, como sendo a única geração a andar sem culpa antes da volta de Jesus. Então essa noiva aí que está sendo gerada, está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, né? Está sendo formada, amadurecendo, ela vai passar por um período de triunfo, ela vai passar por uma prova, mas ela vai estar em sua plenitude, né? Na grande tribulação. E ela vai ser forjada, né? E receber, né, o seu grande prêmio, que é o seu amado, o nosso amado. O Espírito Santo descreve ali 4 aspectos da coroa de glória da noiva, coroa de glória que a noiva irá receber. Olha bem, em Cântico 6:10. Quem é esta que aparece com a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? A noiva então é descrita como possuidora de uma glória quádrupla, como co-herdeira, ou seja, ela vai herdar
co-herdeira, você herda junto. Junto com quem? Com Cristo. Então, tudo que Cristo tem direito, a noiva também terá. A noiva, quando você se casa, você é herdeira do seu noivo, você é aquela que detém ali, né, os bens juntamente. Você tem o direito de herdar, de administrar, de cuidar daqueles bens e de tudo que esse noivo tem, gerenciar esse lar, né? Então, a noiva de Cristo não é diferente. Já falamos sobre todo o símbolo do casamento, que é a forma que Deus escolheu para nos ensinar sobre o plano de salvação, né? Usando esse símbolo do casamento, da união entre homem e mulher, então, de Jesus com a sua noiva. Então, nós temos que entender que ela vai reinar e terá direito a tudo que o noivo tem. Ela é co-herdeira na cidade eterna. O Espírito usa 4 metáforas para mostrar a beleza da noiva, comparando as coisas celestiais. Jesus comparou também as cidades terrenas, Jerusalém e Terça, em Cantares 6,4, e agora ele compara coisas celestiais. O ministério da noiva na cultura é como alguém que olhe para frente ou brilha como a alva. Depois de uma longa noite, né? A alva é depois da noite, né? Vem aquele brilho, começa o amanhecer, né? Então, o brilho da alva. Depois de uma longa noite, a luz do sol da manhã brilha como uma esperança no horizonte. Então, nessa era, a igreja deve ter as funções de ser como o sal, que é o sabor, a preservação. Ela vai preservar tudo, a palavra, preservar os princípios. Ela vai dar sabor a essa terra. E também a luz dá a direção, a vida, né? Como está lá em Mateus 5:13 ao 16. Isso enfatiza o impacto que o povo de Deus terá sobre os indivíduos e sobre a sociedade, político, militar, econômico, educacional, familiar, ou seja, os 7 montes, né? Os 7 montes do Senhor, o monte das artes, da economia, da educação. A noiva, o povo do Senhor deve conquistar, deve ter influência, deve ter ser um povo justo, honesto, que traz os preceitos e os princípios de Deus para essa terra, para esses segmentos. Imagina se não temos pessoas na política que trazem os preceitos de Deus. Estamos entregues, né, à corrupção. Se não tem pessoas na arte, na cultura, em todos os lugares, na economia, que vão ali gerar bens e honrar o Senhor com as suas finanças. Não que o Senhor precise disso, mas nós precisamos manifestar o reino aqui na terra. Essa é a nossa missão. Então temos sim que ter pessoas, cristãos, aplicados em manifestar o reino nessa terra, em todas essas esferas, né, da sociedade. Então a noiva tem ela é essa alva, né, a luz da manhã que brilha ali, gerando esperança no horizonte, né, depois de uma escuridão, é aquela luzinha que vem trazendo, né, a esperança. O ministério da noiva nesta era é como aquele que brilha tão belo como a lua, também que ele vai falar lá, formosa como a lua. A igreja madura é tão bela como a lua. A lua não tem brilho próprio, né? Ela é iluminada pelo sol e ela reflete essa luz. Então, assim somos nós, né? Nós não temos brilho próprio, mas nós refletimos a luz de Cristo. Então, a noiva, ela deve ser madura e resplandecer como a lua, né, na noite, na escuridão. A lua foi estabelecida por Deus para fornecer a luz durante a noite, tá lá em Gênesis. Ela não tem a sua própria luz, mas recebe a luz refletida do sol. A igreja madura é uma fonte de luz de Deus em um mundo escuro e caído. Esse mundo é escuro e caído,
Mas você não falou que temos que manifestar? Sim. Temos, a nossa missão é justamente essa, manifestar a luz de Cristo no mundo escuro e caído. É manifestar o reino, é trazer o reino para a terra. A gente às vezes fica só querendo ir para o céu, mas Deus quer trazer o céu para a terra e a gente que está aqui para isso, né? Os filhos de Deus, né? Estamos aqui para isso, para trazer o céu para a terra. Estabelecer os princípios, as vontades, os decretos do céu de Deus para essa terra. Manifestar aqui na terra toda a vontade do Senhor. A igreja nessa era deve brilhar como a lua na escuridão enquanto trabalha na evangelização e transformação dos povos. O ministério da noiva na era por vir, né? Que ainda está por vir, será como aquele que resplandece tão brilhante como o sol. Que aí ele vai falar que ela é como o sol, brilhante como o sol. Aí você fala, mas o próprio Jesus não é o sol, mas a noiva também terá o brilho do sol, brilhará como o sol. Por quê? Porque no porvir ela se unirá a ele e ela, como a gente falou, vai herdar tudo que é dele, é dela também, tudo que é dele é nosso, pela fé. Então, ela irá também brilhar essa luz que é Jesus, ela mesma refletirá a luz, porque ela será um só. Gente, o casamento é um só, a noiva, a mulher, né? A palavra de Deus diz que quando casam-se, né? E tem a relação, o homem e a mulher viram uma só carne. É como Deus olha o casal, ele vê um só, uma identidade ali. Então, a noiva e o noivo é um só. Então, quando esse casamento estiver totalmente estabelecido no porvir, né? Será um só. Então, o que está nele estará em nós. Oh, glória! Estaremos na estatura do varão perfeito, enfim, né? Que tanto buscamos. A igreja irá refletir. Peraí, vamos voltar lá. O ministério da noiva está no porvir, resplandece tão brilhante como o sol. Sua glória está na luz brilhante da glória de Jesus. A igreja irá refletir a glória da luz de Jesus na Nova Jerusalém. Jesus é o sol na cidade eterna. Lá em Apocalipse 21, 23, a cidade Nova Jerusalém não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam. Porém, a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Está lá em Apocalipse. Então, essa luz que brilhará na noiva também. A igreja refletirá a luz de Deus na Nova Jerusalém como co-herdeira da cidade eterna. Os que forem sábios, lá em Daniel 2, 12, 3, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. A igreja governará com Jesus e refletirá a luz de Deus nesse tempo e no tempo da eternidade. Lá em Cantares 6:10, ele fala: você é tão incrível ou majestosa como um exército com bandeiras. A noiva, então, aqui está falando de governo. A noiva governará na administração governamental do reino de Jesus para sempre. Se Jesus irá governar, a noiva também, não é co-herdeira, irá governar com ele. E Daniel viu isso, lá em Daniel 7:27, o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O povo dos santos do Altíssimo receberá o quê? O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo dos céus. Oh, glória! Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3:21. Assentaremos com ele no trono. Governaremos. Trono fala de governo. Governaremos com Cristo. Teremos toda a herança nele. E aí, para a gente ir caminhar para o fim, né? São feitas aqui 7 comparações da noiva triunfante que anda no Espírito Santo. Primeiro, ela é comparada com Tirza, que fala da sua beleza para os incrédulos. Ela também é comparada com Jerusalém, que fala da sua beleza para os crentes.
Ela é comparada com o exército terrestre, falando do seu triunfo sobre o próprio coração. Ela é comparada ao amanhecer, que fala de preservar em Deus nessa era aqui na Terra, ao amanhecer, né, que a gente falou. Ela é comparada com a lua, que fala do seu triunfo na evangelização e transformação, e com o sol, falando do seu triunfo em glória como co-herdeira na cidade eterna. E sétimo, ela é como o exército de Deus com o governo sobre todas as coisas. Então, Cântico 6:11, lemos assim: desci ao jardim das nogueiras, bosque de nós, para ver os renovos do vale, para ver se floresciam as vides e se as romãzeiras estavam em flor. A nogueira tem uma sombra densa, né? Fornece refúgio para o calor do verão. Possui também valor econômico na produção de alimentos. O petróleo também é produzido a partir de nozes e elas também foram usadas na confecção de sabão, que fala de limpeza, né? Suas folhas foram usadas de forma farmacêutica também, ajudando na cura física. Então, aqui ele fala que ele descia ao jardim das nogueiras, ela, né? Bosque de nós, para ver os renovos do vale. Ver se floresciam as vides, as romãzeiras estavam em flor. Ela vai lá no jardim, dá uma olhada como que está, se está florescendo, o que está acontecendo. Ela está interessada pelo jardim do Senhor, pelo que Ele tem. Ela está envolvida, oh aleluias! Ela está envolvida agora na obra que o Senhor tem. O interesse dela é o jardim do Senhor, é o que Ele planta. A vida em uma semente de nós está no interior. No entanto, a semente deve morrer e ser quebrada antes que ela possa fornecer alimentos, óleo ou cura para os outros. Devemos morrer para nós mesmos para fornecer alimentos, limpeza, sabão e cura para outros. A vida dentro de nós está escondida e não é imediatamente visível. Precisamos morrer para nós mesmos, né? Morrer para os nossos desejos, os nossos sonhos, para começarmos a valorizar e entender os sonhos de Deus, nos importarmos com os sonhos e os planos e os projetos e o jardim dele, né? Às vezes queremos encher o nosso jardim, minha casa, meu carro, minha família, minha isso, minha aquilo outro. Nada disso é errado. Porém, a nossa carne tem que morrer, temos que dar prioridade ao Senhor, né? Ah, irmãos, como isso é lindo, como isso é maravilhoso e é algo que, né, nos toca cada dia, que temos que cada dia morrer mais um pouquinho para conhecer mais do Senhor e dos planos dele, não dos nossos, dos projetos que ele tem, não dos nossos, porque os nossos são tão falhos, tão pequenos, né? Vamos fazer parte de algo bem maior, como estamos vendo aqui. A noiva vê as virtudes brotando em outros, como o Senhor viu as suas virtudes em forma de semente. Como Jesus viu nela brotando, agora ela vê nos outros. Ela foi lá ver no jardim se estava brotando a videira, enfim, ela agora faz o mesmo. A mesma missão dele. Ela vê o outro, ela se preocupa com o outro agora, não consigo mesmo. Que interessante, né, esse processo. Seu entusiasmo por eles vem de seu entusiasmo por ela enquanto estava imatura. Ela sabe que ele amou ela quando ela estava imatura, então agora ela tem paciência de esperar os outros amadurecerem também, de ver o florescer, o amadurecer. Ela tem paciência para esperar, cultivar esse jardim. Ela foi lá conferir. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. Cântico 6:12. A minha alma se pôs, me colocou entre, né? A minha alma se pôs pode significar também, me colocou entre. Sua alma foi feita como o carro de um rei que se movia rapidamente. Em outras palavras, de repente ela se sente
ela sente fortes desejos de servir o povo de Deus. Então ela passa mais um processo, agora ela está acelerada em servir, porém acelerada em servir, mas paciente no amor como ele é. E aí, Cântico 6,13, volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te vejamos, porque olhais para a Sulamita como para fileiras de 2 exércitos. A primeira resposta aqui, a noiva, a respeito da admiração. As filhas de Jerusalém queriam buscar o Senhor com a noiva em Cantares 6:1. Aqui elas expressam o urgente desejo de aprender com ela, clamando por 4 vezes para ela retornar. Aqui as filhas de Jerusalém clamam: volta, volta, ó Sulamita, volta para que nós te vejamos. A noiva é chamada de Sulamita porque ela cresceu na cidade israelita de Sunem. Este é o único lugar em Cantares onde a noiva é chamada de Sulamita. Salomão e Sunem vêm da mesma raiz da palavra que significa paz. Jesus e sua noiva têm o mesmo nome, são um só. A fileira de 2 exércitos já fala, ali quando ele fala ali, ó, por que olhais para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos? Fala de um conflito entre as filhas e o vigia, né? Que o vigia tá ali, as filhas falam para ela voltar e o vigia fala: por que vocês estão olhando para ela como uma fileira de 2 exércitos? Então ele questiona, ele ironiza. Isso traduz lá em algumas traduções vai dizer como a dança dos 2 exércitos, algumas como a dança das 2 sociedades. A NVI já traduz como a dança de Manaim. Manaim em hebraico pode ser traduzido como 2 campos, 2 exércitos, ou como o nome da própria cidade. Então, quer dizer, fala ali sobre um conflito. Então, isso nos mostra, né, que a igreja passará por um grande conflito. Sempre está passando por uma guerra, uma batalha entre 2 forças, né? Entre anjos, seres viventes, pessoas e demônios. Então isso fala de batalhas espirituais que correm, que acontecem e que a noiva passará por todas essas coisas, né? E logo em seguida a gente vai em Cântico 7 conhecer, né, dar continuidade a essa história. Bom, então, irmãos, eu queria agradecer fortemente quem conseguiu ficar aqui até agora. Perdão porque eu tentei resumir o máximo que eu pude, assim, mas como a gente se propôs a se deleitar na palavra, eu não podia deixar coisas para trás, mas a palavra é do Senhor e o tempo é dele, né? E ele é o Senhor do tempo. Nós não somos regidos por esse tempo terreno. Então, que o Senhor te dê a oportunidade de assistir até o final e recompense o seu tempo e frutifique essa palavra no seu coração. Eu agradeço fortemente por todos que assistiram e gostaria de profetizar sobre a sua vida que você é essa noiva, você faz parte dessa noiva, a noiva que pertence ao Senhor e que é apaixonada por Ele. Você é bênção, você faz parte desse corpo. Cada pedacinho não é uma igreja, não é outra igreja, não é um ministério, não é outro ministério. Cada pedacinho desse ministério é importante para o Senhor. Você já ficou um dia com o braço quebrado, sem poder usar esse braço? Como é ruim, né? Então, o Senhor, o corpo de Cristo, ele é formado por cada pedacinho, cada um de nós. Temos uma função, ainda que diferente, cada um com o seu jeitinho, cada um com o seu jeito de ser, de falar, uns mais rápido, outros mais devagar, uns mais afobados, outros mais lentos. Essa diversidade, né? Mas o que tem que prevalecer é o amor de Cristo e é aquilo que o apóstolo Éder fala, né? Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais somos pessoas fáceis de lidar, né? É sinal que estamos aplicando a palavra na nossa vida. Se tivermos com dificuldade de lidar com as pessoas, que tivermos com intriga, com problemas,
Aí, irmãos, devemos avaliar a nós mesmos, né? Para ver o que na palavra não está sendo aplicado, qual o bloqueio que ainda tem em nós, qual trava, né? Porque isso nos impede de avançar, de evoluir. Mas cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua importância para Cristo. Ele morreu por cada um de nós, ele morreu pelo pecador. Então, temos que entender e viver esse amor cada dia mais. A paz do Senhor, noiva de Cristo. Amém.